Meus, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos na lição de número 10. Lições Bíblicas, adulto, quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito é o tema. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O tema de hoje é Espírito, o amago da vida humana. O texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui, esta palavra peso é um decreto de Deus. No hebraico, machar. Haverá um cerco contra Jerusalém no futuro e todas as nações atacarão. Mas o Senhor vai confundir todas elas. Essa aqui é a profecia do profeta Zacarias sobre o cerco de Jerusalém por nações estranhas, nações estrangeiras. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual. Dirige nosso corpo para adorar e servir o Criador. Então, livre do pecado, agora remidos, o Espírito, o nosso Espírito, em conexão com o Espírito de Deus, as faculdades da alma, como pensar, um pensamento remido, sentimento remido, expressa no corpo em adoração. Leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Zacarias 12:1 e João 4:24. Apresentação da lição, objetivos específicos. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo ponto, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Terceiro, mostrar regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Palavra-chave da lição é o espírito. Introdução, já estudamos a respeito do corpo, da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos da sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Já estudamos a alma, o corpo e a alma. O corpo e suas maravilhas e a faculdade e a alma e suas faculdades. Agora vamos focar no estudo do espírito. Primeiro ponto, o sopro divino, a concessão do espírito, o fôlego da vida. Quando Deus sopra, ele cria. Há a concessão do espírito. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano, estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego. A matéria pré-existente que Deus já tinha criado. A terra, o pó da terra. O Senhor criou a criação ex nihilo. Do nada o Senhor criou tudo. Então já ali o pó, já criado, a terra, o barro, o Senhor cria o homem, sopra em suas narinas e o homem torna-se alma vivente. Aquele corpo que estava ali inanimado recebe vida, a alma, as suas faculdades e o espírito. Então agora o corpo, agora o homem, ele está integral. O homem agora está completo. Este sopro divino criou, deu animação à matéria inanimada e formou a alma e o espírito, a parte imaterial do homem. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus
O homem do pó da terra soprou em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Criação de Deus com relação concernente ao homem foi diferente. Em Gênesis 1:3 o Senhor disse: haja luz. Em Gênesis 1:6 o Senhor diz: haja firmamento. Em Gênesis 1:11 produz a terra. Foi quando ele criou os vegetais. O homem foi diferente. O Senhor teve uma comunicação especial. Ele sopra, ele está próximo do homem. Se ele sopra, se ele sopra, ele está próximo. E o homem tornou-se alma vivente. Estudamos que a alma, ela é a parte imaterial, é a parte interior do homem, assim como o espírito. Parte interior, imaterial. E o corpo, a parte material, aquela parte que ocupa lugar no espaço. Né? Que a matéria é isso, é tudo aquilo que tem peso, que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. O espírito é entranhado com a alma e separado dela. O corpo na morte separa, vai ser enterrado, vai ser deteriorado. Mas a alma e o corpo são imortais, elas são eternas, estão sempre juntas, mas são distintas. Alma e espírito são distintos, estão muito relacionados, muito entrelaçadas, mas são distintas. A singularidade do espírito. A alma e o espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, e espírito e alma. Há também o conhecido texto de Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então, a singularidade do espírito. O espírito é singular. O patriarca Jó, ainda na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele faz uma distinção clara. Ele fala a boca e a parte material, a parte exterior. Mas também ele fala do espírito e fala da alma. Já no Antigo Testamento, o sábio patriarca faz a distinção perfeita da tricotomia. Agora aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 7, o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Diferente, porque aqui está falando só de o pó, né? E está falando também do espírito que volta para Deus. Mas aonde é que está a alma? É nesta passagem aqui que aqueles que defendem aquela corrente teológica, dicotomia, se apega. Mas nós não temos que fazer doutrina, fazer teologia em um texto só. Tem que observar o restante das escrituras, que nós vamos ver corpo, alma e espírito. O patriarca aqui já no Antigo Testamento ele é bem claro. Ele diz: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Veja, boca, parte exterior, matéria. Alma e espírito, parte interior, imaterial. Em Apocalipse, o retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. O comentarista, ele colocou aqui na lição Lucas 16, do versículo 22 ao versículo 25, que fala do rico e o Lázaro. O rico ficou em um lugar de tormentas, sentindo o arder daquele fogo no Hades. Mas
O outro personagem, o Lázaro, estava no seio de Abraão. É notório que houve uma comunicação. Ele viu, o rico viu lá o patriarca Abraão. Ele falou, né? Olha a alma, com a sua faculdade, né? E ele sentiu, porque ele sentiu dor. No entanto, ele pede ao patriarca Abraão que Lázaro molhe o seu dedo, a sua boca, porque ele estava em tormenta. Um texto muito claro, encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vamos ler? Abra sua Bíblia e vamos ler esta passagem. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Primeira vez que eu vejo aqui essa reinar 1000 anos, né? Eu acho que todas as escrituras só tem aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então isso aqui vai ser o reino milenar, o famoso reino milenar, que nós iremos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele diz que a alma dos que foram degolados, o corpo ficou, a matéria ficou, mas a alma, justamente com o espírito, está aqui, ó, as almas. Ele viu as almas, aquela visão do apóstolo João, vê as almas. Então aqui é uma distinção muito, muito forte. E a alma aqui tem no hebraico, nepet, também tem uma conotação de vida. Naquela passagem de Gênesis 45, versículo 27, o espírito de Jacó reviveu quando José enviou aqueles carros para buscá-lo. Quando ele viu aquilo, ele viveu, ficou alegre. Então essa palavra nepet é encontrada aqui também. Em Gênesis 45, 27, quando aí o espírito de Jacó reviveu, foi bem claro aqui, né? E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Aqui nós vemos Raquel, né? Ela morreu, aí diz que o corpo ficou, né? E a alma saiu, saindo-lhe a alma. O corpo fica, a divisão, a alma e o espírito vai para Deus. Porque morreu. Também em 1 Reis 17, 21. Então se media sobre o menino 3 vezes, e chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. A alma, aqui o texto, nepete, que tem também a conexão vida, que a vida deste menino volte a entrar nele. O terceiro subponto do primeiro tempo, a tênue divisão. Existe uma divisão muito tênue, muito que o homem não vê. Vamos entender isso agora. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e Hebreu 4, 12, se destaca em relação à distinção entre alma e espírito, e por os mencionar expressamente em qualquer aparência sinômica. O segundo texto, aliás, refere à tênue divisão que é entre os dois componentes materiais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, texto clássico, né? Quem estuda alma, quem estuda espírito, tem que ler estes textos. Esses textos eles não ficam de fora nunca. A antropologia bíblica estão sempre inseridos. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele fala primeiro no espírito, a hierarquia. Ele fala na alma e depois o corpo. Quer dizer, vem a santificação, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele coloca alma, corpo e espírito, os remidos, né?
Na santificação vem de dentro para fora. Já em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai falar sobre a divisão da alma. Essa divisão que não é vista ao olho do homem. Microscópio, tem microscópio potente que Greenwich, aquele super telescópio potente, não tem essa capacidade de ver. Mas veja quem é que vê. Veja quem é que faz a distinção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada dos gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus sabe onde fica realmente essa separação, porque a alma e o espírito, elas são entrelaçadas, andam juntas, são inseparáveis, mas imortal, mas são diferentes. E essa separação tênue, só a palavra de Deus faz. A sinopse desse primeiro ponto, Deus concede ao ser humano o fôlego da vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Então o Senhor criou o espírito no homem para que o homem tivesse comunhão com Deus através do seu espírito como espírito de Deus. O nosso espírito testemunha com o espírito de Deus que somos filhos de Deus. Já estamos lá no segundo ponto. Espírito, pecado e santificação. Pecado do espírito. Existe pecado do corpo, como prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existe pecado do espírito, como orgulho e soberba, vanglória, arrogância. Vamos fazer o que é orgulho? Orgulho, emoção secundária, caracterizada por sentimentos de satisfação, a própria identidade, desempenho ou realização. É o oposto de humildade. Existe o orgulho bom, existe o orgulho que é negativo. Tem um orgulho positivo e tem um orgulho negativo. O orgulho positivo, por exemplo, o seu filho ele formou, é uma pessoa estudiosa e te deu esse orgulho de estudar e ter uma formação. Isso é um orgulho positivo, é um orgulho bom. Mas também tem um orgulho negativo, que é aquele orgulho, né, excessivo, uma arrogância, uma autoestima, né? A inveja. Falamos também aqui da inveja. A inveja é um sentimento de decadente e desejos insatisfeitos, né? Desejar outras coisas, pessoas, bens materiais, qualidade, relacionamentos, conquista. O Senhor já deixa bem claro isso, as escrituras lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, no Decálogo, Êxodo 20, 17. Né? Não desejar, na parte do relacionamento pessoal, a mulher do próximo, também os bens. Este desejo exacerbado é que é o pecado do espírito, aquele pecado interior, aqui na parte mais íntima, né? Do espírito. Em Provérbios 16, 18, está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, né? Dizendo aqui bem claro, precede a altivez do espírito, o orgulho do espírito precede a queda. Em 1 Timóteo 3,6 está escrito: não neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, né? Quando Lúcifer, ele foi orgulhoso, ele teve um orgulho exagerado, arrogante,
Ele queria ser maior do que o Criador. Então o Senhor tira ele de sua presença, afasta ele de sua presença. Assim também foi com Adão e Eva. Eva queria conhecer, ter o conhecimento de Deus. Ela teve um sentimento ruim em seus pensamentos. Pecou, o Senhor afasta o casal do Éden. É meio parecido isso aí, né? Então, Provérbio 15, 25, esclarece também esse ponto, acerca, né, dos soberbos, né, da arrogância. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então o Senhor, ele não gosta de pessoas soberbas. O orgulho é abominação para Deus. É um orgulho bom, é aquele orgulho de uma realização, de você ter feito a obra de Deus com excelência, de você elaborar um texto, fazer um comentário bom para passar para os irmãos, uma pregação. Aí você tem um orgulho bom, conseguir pela misericórdia de Deus, é um orgulho bom, mas tem aquele orgulho exacerbado, né? Aquele orgulho ruim, que vem a soberba, que vem isso aí para Deus é abominação. Em Tiago 4,6 também fala um pouco disso, de soberba. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes concede graça. Você vê, a palavra de Deus diz que Abraão, lá em Números, né, era um homem muito manso e humilde. Como recebeu graça da parte de Deus esse patriarca, né? 2.2, está escrito: raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, o espírito, alma e corpo, não nos parece aleatório. O ato de criação se deu do material para o imaterial. O material, daquela matéria já pré-existente, aquele corpo inanimado, o Senhor criou. Então foi da parte exterior, né? Da parte material para imaterial foi a criação. Mas a redenção não, a regeneração não. Se dá do espiritual para o físico, é da parte interior do homem, né? Imaterial para o físico. É a parte 2.2. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, é gerado na parte interior, né, de uma semente incorruptível, palavra de Deus. Então, isso aí reflete para o homem exterior, né, para a matéria, para o corpo. Então, a regeneração se dá também da parte interior para a parte exterior, né? Passa pelo espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, texto clássico, já lemos, vamos ler novamente. Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, espírito, está fazendo aqui a distinção, né? Espírito, alma e corpo conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se dá de dentro, né, a regeneração, se dá a redenção, se dá de dentro para fora. Às vezes a parte interior do homem é que vemos os seus pecados mais terríveis. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele fala desses pecados, que é o pecado da alma também, é o pecado interior, que está no coração, que está na parte interior e material do homem. Veja bem,
Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho. Pensamentos, né? Alma, do espírito, tem essa conotação do... Porque do coração, né? Pensamento não, porque do coração procedem os maus pensamentos. Né? Daquela parte interior do homem procedem os maus pensamentos. O pecado, né? Esse pecado do espírito, são realmente inveja, né? Soberba, são pecado muito perigoso, muito difícil. 2, 1 já vimos, né? Agora vamos ver aquela parte da 2:1, né? O corpo vai acontecer o pecado, né? São a prostituição. A alma vem aqueles pensamentos pecaminosos. Já o espírito não, o espírito é a soberba, é a arrogância, é a inveja, é a vanglória. Tudo isso aí são pecado do espírito. Vamos ver o 2:2. Segundo ponto, nós já vimos, né? O ponto 3, vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus, do seu poder salvador. Depender daquilo que o Filho de Deus fez na cruz, daquilo que foi realizado lá no Calvário, aquela morte substituta, aquela morte vicária. Então, eu tenho que depender disso, né? Da morte vicária, da morte do que Jesus fez, não do que eu estou fazendo, mas daquilo que ele fez, o sacrifício, não do meu sacrifício, mas daquele sacrifício cabal, que foi o sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade. Deus enviou o seu Filho, né, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o terceiro ponto, vamos ver primeiro a sinopse do segundo ponto. O pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começar no interior pela ação transformadora da graça de Deus, né? O pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começa no interior. É de dentro para fora. Então a gente tem que ter cuidado com as aparências. Jesus, ele combateu muito isso. Os fariseus chamavam eles de sepulcros caiados, né? Tinha aquela aparência, mas por dentro era podre. Não conhecia nada. Então, terceiro ponto. O novo nascimento. Regeneração e adoração. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a Nicodemos. Nicodemos, um homem da lei, doutor da lei, ele andava com grande desenvoltura pelos corredores do saber do seu tempo, era mestre, mas ele ainda não tinha nascido de novo, não sabia o que era um novo nascimento. E o Senhor explica a ele aqui o que é realmente o novo nascimento, que nascer da água e do Espírito. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, antes se afaste dela. Aquilo que eu falei, né? Daquela pessoa que tem aquela aparência de uma pessoa piedosa, né? De uma pessoa santa, né? Mas que na verdade eles negam a eficácia dela, não são pessoas realmente santas.
Em 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 3, está escrito: que pegue a palavra instante, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, a determinação aqui na palavra de Deus é pregue a palavra. Temos que ter cuidado com esses falsos profetas que estão aí em púlpitos, só pregando mentiras, em vez de pregar a verdade. 3.2 Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, né? O Senhor também, quando ele tem um encontro, era necessário ele passar em Samaria. Em seu coração, na sua onisciência, Jesus sabia que era necessário passar em Samaria. Ele foi lá descansar naquele poço né? O poço de Jacó, naquela cidade de Sicar, e ele vai falar realmente o que é uma nova regeneração, o que é realmente uma adoração, o que é uma adoração em espírito e em verdade. Jesus vai dizer aqui, esta mulher samaritana, que não é o lugar. Davi, ele tinha em seu coração de construir um templo, mas quem realizou esse desejo de Davi foi o seu filho Salomão. E ali naquele templo é que eles adoravam, os israelitas eles adoravam, né? Eles faziam todas as suas cerimônias num templo. Que a samaritana disse que era no Monte Gerizim, porque os pais dela adoravam no Monte Gerizim, né? Onde estava o templo. Então Jesus diz aqui, olha, não é o lugar não, é em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Quem vê, como diz as Escrituras, a água corre do seu ventre, rios de águas correrão em seu ventre. A graça, né? O Espírito, né? O próprio Jesus estava se apresentando naquela mulher, naquele dia, o Verbo encarnado, e ela sente logo que aquele homem que estava ali não era um homem comum. Ela diz, tu és profeta, né? E ela, depois que sai daquela conversa com Jesus, ela já sai anunciando o Messias. Então é espírito e em verdade, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, Jesus, o Filho de Deus, vem dos judeus, como fala o nosso Senhor Jesus Cristo. 3.3, que já é aqui um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi dependido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, importa que o adore em espírito e em verdade, né? Verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Então, realmente aquela adoração genuína, aquela adoração que parte do interior, né? Do espírito, a adoração em espírito, em verdade, onde há aquele quebrantamento é que é reconhecido por Deus. Davi, no Salmo 51, versículo 17, está escrito, Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito não desprezará, né? Então, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, quebrantamento de espírito,
né? Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar isso nunca, não. A humildade diante daquele que é todo poderoso, temos que ser humilde, é um quebrantamento de espírito. Não sou nada, eu sou pó, e ao pó eu vou voltar, mas tu, ó Senhor, é o Criador dos céus e da terra, tudo fizeste com maestria, tu és o Supremo, tu és o Todo-Poderoso. Então, é esse quebrantamento que Deus precisa ouvir de nossa parte. Não chegar diante de Deus com soberba, com orgulho, dizendo que pode tudo, na verdade não pode nada. Então você tem que ter um coração quebrantado, né? E contrito, humilde. Amém? Sinopse do terceiro ponto. A regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Então, o espírito quebrantado, essa regeneração que acontece de dentro para fora, né? Um espírito quebrantado, coração quebrantado, alinhado com as verdades divinas, alinhados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Conclusão. Âmago da vida humana, o espírito foi dado por Deus para que tenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, dizia o teólogo Tiazan. Nós somos peregrinos, né? Seres espirituais vivendo aqui uma experiência humana. Então a verdadeira regeneração, a transformação do homem começa do seu interior. Não pode ser da parte exterior, né? Tem que ser da parte interior. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus concluímos mais uma lição, a lição de número 10. Falamos sobre o espírito, né? O pecado do espírito. Próxima lição, vamos estudar o espírito humano e as disciplinas cristãs. Vai ser uma aula muito edificante, se o Senhor assim permitir. Deus vos abençoe e até a próxima lição, permitindo Ele.